Sejam bem-vindos a mais uma aula do Aprender a Estudar em Casa. Eu sou a professora Abigail Pina e esta é a 7ª aula de Matemática do 8º ano. Como já sabem, estamos em época de pandemia, por isso sigam todas as orientações de forma que fiquem seguros. Fiquem em casa. Em continuidade ao estudo de funções, hoje nós vamos ver modos de definir uma função. Então, se quiserem acompanhar, podem acompanhar através do vosso manual do 8º ano, a partir da página 56. Então, vamos ver. Uma função pode ser definida através de uma tabela, pode ser também através de um gráfico cartesiano e através de uma expressão algébrica. Então, vamos ver uma situação que podemos deparar no nosso dia a dia. Logo pela manhã, podemos sair de casa para comprar pão. Então, vamos ver. Se representarmos essa função através de uma tabela, seria o quê? Se eu for comprar um pão custa 8 escudos. Se for 2 pães, 16 escudos. Se for 3 pães, 24 escudos. Se for 4 pães, 32 escudos e assim sucessivamente. Reparem que neste caso, o número de pão pode variar. Eu posso comprar o número que eu quiser de pão e o preço vai variar também de acordo com o número de pães. Então, neste caso, podemos dizer que o pão é uma variável e o preço também é uma outra variável. Através do gráfico cartesiano, se repararem, nós aqui temos pares ordenados de acordo com o número de pão, que é o primeiro elemento do par ordenado, que vai ser representado através no eixo das abscissas. Primeiro exemplo, eu tenho um pão e o outro elemento do par ordenado está a representar ou é representado no eixo das ordenadas. Então, que é o preço do pão. Então, se eu tiver um pão, o preço é 8. Juntos são coordenadas que nós representamos no gráfico cartesiano. Então, 2 pães, 16 escudos. Vamos ver também através, ou seja, aqui nós temos exemplificado o gráfico cartesiano. Então, podem ver. Cada par ordenado está representado por um ponto e através desse ponto nós temos 2 coordenadas. A abscissa, que é representada no eixo de x, e a ordenada, que lhe corresponde, que está representada no eixo y. Então, cada ponto aqui nos dá 2 informações. A informação do número de pães, certo? E o preço que lhe é correspondente. Por exemplo, esse ponto aqui é o ponto, seu par ordenado é 4,32, ou seja, 4 pães custa 32 escudos. Prosseguindo, podemos também representar uma função através da expressão algébrica. Se repararem, se eu quiser comprar, por exemplo, 20 pães, qual é a forma mais fácil de chegar no preço de 20 pães? Estão a lembrar que eu disse que o número de pães varia, nós podemos chamar de x, e o preço também varia. Então, vamos chamar o preço de y. Então, qual vai ser a expressão que vai me dar o preço de qualquer número que eu quiser comprar de pães?
Por exemplo, se eu quiser comprar 20 pães, qual é a forma mais fácil de chegar no preço? Então, vai ser Y, que é o preço, vai ser igual a cada pães quanto é que custa? 8 escudos. Então, vai ser 8 vezes o número de pães que eu quiser comprar. Então, a expressão que representa a função, neste caso, é Y igual a 8x. Muito bem. E para mostrar que Y depende de x, nós podemos escrever desta forma. Então, f é uma função de a em b, onde cada x é transformado em y igual a 8x. Então, está tudo claro? Então, vamos praticar um pouco. Vamos ao exercício. Vamos ao exercício 1. As tabelas seguintes são correspondências. Indica as que são funções e as que não são funções. Justifica. Estão a lembrar que na aula passada nós vimos que uma função é uma correspondência, mas nem toda correspondência é uma função. Então vamos ver. Nós vamos identificar aqui nessas correspondências quais é que são funções e quais é que não são. Repare, aqui eu tenho o valor de x, a tabela pode estar na horizontal ou na vertical. Aqui eu tenho y igual a f de x, ou seja, se repararmos, cada objeto aqui tem a sua imagem. Então, se cada objeto corresponde a uma só imagem, significa que essa correspondência é uma função. Agora vamos ver esse outro exemplo, a função g de x. Estão a ver x, nós temos aqui objetos, menos 2, menos 1, 0 e 1. E aqui y está a representar imagens. Cada objeto aqui está a corresponder a quantas imagens? A uma só imagem. Então, essa correspondência também é uma função. O outro exemplo, que está a representar a função h de x, nós temos x, que é o objeto, 0, 1, 2 e 3. Reparem que cada objeto está a corresponder a uma só imagem. Imagem está aqui, y. Menos 1, 0, 1, 2. Então, cada objeto está a corresponder a uma imagem. E por último, I de x, reparem que aqui o objeto 2, estão a ver? x2, objeto 2, está a corresponder à imagem menos 5, mas também o 2, que é o objeto, está a corresponder a uma outra imagem, imagem 1. Então, neste caso, que conclusão podemos tirar? Há um objeto, nessa correspondência, que tem duas imagens. Então, neste caso, estamos perante uma tabela que não está a representar uma função. É uma correspondência que não é função. Então, através da tabela, nós podemos ver se uma correspondência é ou não é uma função. Sem esquecer que a correspondência tem que ser cada objeto corresponde a um só elemento no conjunto de chegada. Então, conseguimos identificar através da tabela. Vamos para um outro exercício e vamos tentar identificar se, através do gráfico cartesiano, se a correspondência é ou não é uma função. Então, aqui nós temos o gráfico da função f de x. Se repararmos, aqui no eixo de x, nós temos objetos.
Então, o objeto 1 está a corresponder à imagem B. O objeto 2 está a corresponder à imagem C. O objeto 3 está a corresponder à imagem A. E o objeto 4 está a corresponder à imagem B. Neste caso, cada objeto está a corresponder a uma só imagem. Então, estamos perante uma função. Um outro exemplo, g de x, reparem, aqui 1 está a corresponder à imagem A e também à imagem B. Então, o que é que nós podemos concluir? Esse exemplo é uma correspondência, mas não é uma função, porque um objeto está a corresponder a duas imagens. Aqui também, cada h de x, cada objeto está aqui no eixo de x, está a corresponder a uma só imagem. Por isso, esse exemplo é uma função. Agora, reparem o exemplo i de x. I de x, reparem que o objeto 1 está a corresponder a quantas imagens? Duas imagens, menos 1, menos 2. E também, o objeto menos 1 está a corresponder à imagem 1 e também à imagem 2. Então, esta correspondência não é uma função, porque cada objeto não está a corresponder a apenas uma imagem. Então, por isso, não é uma função. Então, vamos também, através de uma expressão, vamos identificar se é função ou se não é função. Então, temos aqui uma expressão onde cada x é transformado em y igual a x ao quadrado. Repara, nós temos o conjunto de partida. Tem os elementos menos 1, 1 e 2. Então, através desta expressão, reparem, x pode assumir valores menos 1, 1 e 2. Se x for menos 1, ao colocar menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado é 1. Vamos ver se está no conjunto de chegada. Está assim. Aqui nós temos 1. Se x for 1, 1 ao quadrado também é 1. Então, está no conjunto de chegada? Está também. 2. Se x for 2, 2 ao quadrado vai ser 4. 4 está no conjunto de chegada? Está sim. Então, repare que todos os objetos correspondem à sua imagem no conjunto de chegada. Então, esta expressão algébrica é sim uma função. Muito bem. Vamos ver o outro exemplo. G. Nós temos G do conjunto Z para o conjunto N. E a expressão é: qualquer x é transformado em y igual a x menos 3. Então, vamos escolher um número qualquer do conjunto Z. Pode ser o número 4, por exemplo. Se x assumir valor de 4, 4 menos 3 vai ser 1. 1 está no conjunto de chegada, pertence ao conjunto N? Pertence, sim. Eu vou escolher mais um exemplo de um outro número. Um número que está no conjunto Z. Por exemplo, o número 1. Se eu colocar 1 aqui no lugar de x, 1 menos 3 dá menos 2. Vamos ver se menos 2 está no conjunto de chegada. Menos 2 pertence ao conjunto N? Não pertence. Então, o que é que isso significa? Que há objetos, sim, desse conjunto, que não têm a sua imagem no conjunto N através desta expressão. Então, com isso, eu posso concluir que esta expressão não é uma função. Está claro? Então, vamos avançar. Exercício número 4.
Um lagar de azeite cheio leva 15.000 litros de azeite. O gráfico mostra o seu esvaziamento. Então, aqui nós temos uma figura que está a representar. Nesse eixo está a representar o tempo por minutos e nesse outro eixo vertical está representado azeite em milhares de litros. Então, vamos a 4.1. Trata-se de uma função? Como é que nós podemos ver aqui nesta imagem se é ou não é uma função? Se nós fizermos uma linha reta, paralela ao eixo Y, e se essa linha tocar em apenas um ponto do gráfico, então estamos perante uma função. E neste caso, é sim uma função, porque cada objeto vai corresponder a uma só imagem. Ok? 4.2. Indica a variável dependente e a variável independente. O que é que vocês acham que está a depender do outro? O tempo que depende do azeite que vai se esvaziando ou o azeite é que depende do tempo? O que é que vocês acham? À medida que o tempo vai passando, então o azeite vai esvaziar. Então aqui o esvaziamento depende do tempo. Então a variável independente vai ser o tempo e a variável dependente vai ser o azeite. Tá bom? 4.3. Quantos litros de azeite tinha o lagar quando se começou a esvaziar? Então, quando é que se começou a esvaziar? Estávamos no tempo, tinha que ser tempo zero. Então, antes de começar o esvaziamento, nós podemos ver qual é a correspondência nesse eixo. Aqui, 15. Então, seria, antes de começar o esvaziamento, tinha 15.000 litros de azeite. Continuando, quanto tempo demorou a esvaziar o lagar? Então, repara, o tempo está representado aqui nesse eixo. O azeite começou a esvaziar e até terminou. Então, quanto tempo demorou? Podemos ver aqui, demoraram 100 minutos. Muito bem. Ao fim de 50 minutos, quanto azeite havia no lagar? Então, o tempo está representado aqui nesse eixo. Nós vamos ver 50 está aqui entre 40 e 60. Então, a função está aqui. Vamos ver qual é a sua correspondência em termos de azeite. Metade de 5.000, então 2.500. Muito bem. Vamos fazer agora, vamos preencher esta tabela de acordo com o nosso gráfico. Aqui nós temos a representação em tempo e embaixo nós vamos ver no gráfico, em cada tempo, qual era a quantidade de azeite que estava no lagar. Então, no tempo 0 minutos, quanto azeite estava no lagar? Podem ver no gráfico? 15.000. Muito bem. Depois que o tempo foi passando, 20 minutos. Conseguem ver 20 minutos? Conseguem ver 20 de tempo aqui? Está a corresponder a que quantidade de azeite? Muito bem, 8.000. Agora, nós temos a quantidade de azeite, 1.500. Vamos procurar o tempo. Então, 1.500, estão a ver que fica mais ou menos aqui. 1.500, então corresponde a... Qual é o tempo? 60. Muito bem. E por último, 100 minutos,
está aqui. Qual é a sua correspondência em termos da quantidade de azeite? 0. Muito bem. Então, espero que tenham gostado dos exercícios, porque agora eu vou deixar-vos um trabalho para fazerem em casa. Então, o TPC vai ser: nós temos o gráfico A, B e C. Vocês vão dizer qual dessas correspondências é uma função e vão justificar por que escolheram elas como função. E para aquela que for função, vocês vão também indicar o domínio, o contradomínio e 2 objetos que têm a mesma imagem. Então, quem tiver o livro podem ver na página 59. Quem não tiver o livro, podem tirar fotografias se quiserem para poder facilitar no vosso trabalho. Não se esqueçam, se tiveram algum problema ou alguma dúvida, podem sempre contar com o vosso professor. Então, hoje, eu acho que dá para lembrar o que é que nós vimos hoje. Modos de definir uma função, que pode ser através da tabela, através do gráfico cartesiano ou ainda através de uma expressão algébrica. Então, posto isto, terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham relembrado dos conteúdos. Voltamos na próxima aula de matemática do Aprender e Estudar em Casa. Fiquem em casa.